Graça e paz, meus queridos, que o Senhor abençoe a sua vida, que o Espírito Santo conduza ao teu coração, à sua mente, para estar recebendo uma mensagem do coração de Deus. Sou o reverendo Milton Rodrigues, pastoreio a comunidade Nação Ministério Pleno, uma igreja que fica na cidade de São Sebastião, no Distrito Federal. Amados, estamos vivendo tempos difíceis, tempos de engano, tempos de infidelidade e de muitos desvios de caráter. E, pensando nisso, estamos trazendo aqui para você um devocional sobre apostasia. Na primeira parte, falamos um pouco abrangentemente sobre a apostasia e hoje, na segunda parte, vamos estar falando de apostasia, fidelidade e diligência no ministério. Tem um texto base aqui no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 2. Depois você pode ler todo o capítulo. O texto diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônio. Queridos, neste devocional trataremos das advertências do apóstolo Paulo a Timóteo acerca do perigo das falsas doutrinas e acerca do caráter e a obra do ministro num contexto de deletéria influência dos falsos mestres. 3 pontos são destacados: o perigo das falsas doutrinas, a fidelidade dos ministros e a diligência no ministério. Amados, quando nosso Senhor Jesus Cristo estava com seus discípulos em seu ministério terreno, falou-lhes acerca dos últimos tempos, ou do fim dos tempos, em que uma das características marcantes seria a falsidade, o engano, a mentira e a mistificação. Jesus sabia que sua igreja sofreria os ataques dos falsos mestres, os falsos profetas, que apareceriam vindos de fora, ou mesmo surgindo no seio da comunidade cristã. Naturalmente, Paulo tinha bastante ciência destas advertências de Jesus quanto aos últimos tempos. Em sua carta a Timóteo, ele expressou sua preocupação com os falsos ensinadores esses heréticos e astutos, na busca pelo domínio da mente daqueles que estavam na igreja em Éfeso. Era uma antivisão do que a igreja está vivendo nos dias presentes, nos dias que antecedem a volta de Cristo. Eu quero aqui trazer o primeiro tópico para os amados, que é a apostasia dos homens. A apostasia, o que seria apostasia? Vamos repetir o texto. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, a parte A. Amados, o mesmo Espírito que havia inspirado Paulo a alertar os presbíteros de Éfeso acerca da chegada dos falsos mestres, como está em Atos capítulo 20, agora leva Paulo a alertar Timóteo, pastor da igreja de Éfeso, de que esse tempo chegaria e o resultado seria a apostasia de alguns. A apostasia deriva-se da expressão grega apostasis, que significa afastamento. Para o cristão, apostasia significa abandonar a fé cristã de forma consciente e premeditada. Então, amados, para que haja apostasia, é necessário que a pessoa tenha experimentado o novo nascimento, ou seja, que tenha certeza de sua salvação. E aí, de forma consciente e deliberada, abandona a fé e passa a negar toda a verdade por ela experimentada. É diferente daquela pessoa que vem para a igreja, ou já nasce na igreja, torna-se membro, porém
sem passar pela experiência da conversão e pelo fato da ausência de uma genuína doutrina bíblica em sua vida. E sem nenhuma experiência real da fé ou de fé. Vai para outra denominação, batiza-se novamente, tá? E em casos como esse, não se pode falar em apostasia. Essa pessoa não tem qualquer noção do erro que está cometendo. O que ela precisa, na verdade, é de uma verdadeira conversão ou de uma experiência real com Cristo. Ninguém pode, queridos, abandonar aquilo que nunca teve. Para que haja apostasia, é necessário o abandono consciente e premeditado da fé. Crente salvo pode cometer apostasia? Crente não salvo não pode, pois ele não pode abandonar o que nunca teve. No Antigo Testamento, a apostasia era considerada adultério espiritual. Israel era chamada de esposa de Jeová. Sempre que Israel seguia a outros deuses ou se curvava diante de ídolos, era acusado de apostasia. Essa foi, inclusive, a causa principal do cativeiro babilônico. E diferente, tá? Vamos aqui ver a diferença entre o apóstata, crente desviado e o crente caído, ok? Vamos ver aqui algumas diferenças. Não fazemos diferença entre desviar-se e afastar-se da igreja. Todavia, desviar-se não é a mesma coisa de uma queda acidental. Acidentalmente, no momento de descuido, de falta de vigilância, o crente pode pecar e cair. Isso não significa estar desviado. O que caiu pode seguir o conselho de João e levantar-se. Olha o que está escrito em 1 João capítulo 2, versículo 1 e o capítulo 1, versículo 9. Diz assim: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha que coisa poderosa. Agora, amados, aconteceu com Davi o seguinte: no momento de descuido, de falta de vigilância, ele pecou. Porém, não foi necessário desviar-se, afastar-se ou ser afastado do trono. Davi reconheceu seu pecado, confessando-o diante de Deus, como está lá em Salmo 51, ok? Ele foi perdoado e continuou sendo um homem de Deus. Está escrito isso lá em 2 Samuel, capítulo 11 e 12. Davi caiu, porém, não se desviou. Contudo, é possível começar a afastar-se ou desviar-se logo após uma queda acidental, ou seja, após ter cometido um pecado que precisa ser confessado e ele não quer confessar. Muitas das vezes a pessoa não quer confessar. Pode ainda afastar-se devido a uma tristeza ou uma decepção. Todavia, isto nada tem a ver com a apostasia, ok? Pecar por um momento de descuido, afastar-se da igreja ou desviar-se, quer seja porque tenha pecado, quer seja por ter sofrido uma decepção, quer seja por ter perdido o ânimo, por falta de oração, de alimento espiritual, nada tem a ver com pecado imperdoável ou com apostasia, ok? Agora, o desviado pode e deve voltar, mas para o apóstata não há retorno, ok? Aconteceu com o rei Saul, por exemplo, com Judas Iscariote, com Israel e com muitos outros. Pode também acontecer conosco. Muitos mestres torcem as escrituras e vendem a alma ao diabo.
tentam introduzir o mundo na igreja, sob a alegação de que esta não pode viver ali a modernização. É a doutrina de Balaão. Tenhamos cuidado. A doutrina de Balaão continua a fazer estragos. Ela quer comprometer a igreja, impregnando-a com a cultura e com os costumes do mundo, como está em Romanos capítulo 12, versículo 1. E também quer te acomodar no pecado. Aí vem a doutrina da autoajuda, da hipergraça, né? Vem várias outras doutrinas que te deixam confortável no seu pecado, e muitos começam a pregar sobre prosperidade, autoajuda. Você vai conseguir, continua, seu sofrimento vai passar e por aí afora. Segundo, espíritos enganadores. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 diz: dando ouvido a espíritos enganadores. Queridos, espíritos enganadores é uma expressão usada em linguagem figurada para descrever os falsos mestres, tomados por maus espíritos que enganam os menos cautelosos. Quem está por trás das heresias são os espíritos enganadores, os próprios demônios. O apóstolo Paulo sabia que se a igreja deixasse de verificar os seus ensinamentos, correria sérios riscos à sua saúde espiritual. Amados, os falsos mestres iriam distorcer com facilidade a verdade cristã. Esse perigo crítico viria de dentro da própria igreja. Então, os falsos ensinadores eram e ainda são uma ameaça à igreja. Os falsos mestres que promovem a apostasia engrossam as fileiras das seitas e muitos estão infiltrados nas igrejas, lecionando nas cátedras dos seminários de teologia e subindo aos púlpitos para destilar seu veneno letal. Amados, agora terceiro, ele fala das doutrinas de demônios, ok? Vamos lá. Dando ouvidos. 1 Timóteo 4, 1, a parte B. Presta atenção. Dando ouvidos a doutrinas de demônios. Doutrinas de demônios não significa ensinamento sobre demônio, mas doutrinas inspiradas por demônios, ou que tem sua fonte no mundo demoníaco. Os falsos mestres são inspirados por demônios, assim como os apóstolos eram inspirados pelo Espírito de Deus. Queridos, Satanás tem seus próprios ministros e suas próprias doutrinas. Inclusive, ele usa a Bíblia. As Escrituras descrevem o diabo não apenas como tentador, atraindo pessoas para o pecado, mas também como enganador, seduzindo as pessoas para o erro. Os falsos mestres são escravizadores dos homens e difamadores de Deus, ok? Eles proíbem o que Deus ordena e escravizam pessoas. Não pregam sobre salvação. Eles não pregam sobre o negar a si mesmo. E eles impõem a essas pessoas restrições de que Deus nunca fez, tá? Então, sem dúvida, os falsos mestres eram e continuam sendo uma ameaça para a igreja de Cristo. O líder precisa estar atento e alertar suas ovelhas quanto às falsas doutrinas pregadas pelos falsos pregadores na atualidade, aqueles que estão surgindo ou que irão surgir muito fortemente, ok? Agora, segundo ponto, eu queria falar sobre a fidelidade dos ministros. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 6, parte A, diz assim: propondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, ok?
Amados, aqui, Paulo adverte a Timóteo sobre o dever de dar instruções aos cristãos da igreja, a igreja de Éfeso, acerca das coisas mencionadas em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 ao 5. Agindo assim como um bom ministro, tá? Um homem de Deus, como um bom ministro de Cristo. A palavra ministro usada por Paulo aqui é diáconos, aquele que serve os convidados à mesa como um garçom. Somos mordomos de Deus, servos, e o alimento que servimos a seu povo é a palavra. Então, amados, o bom ministro é aquele que serve a igreja, exortando, ensinando e discipulando as ovelhas do Senhor. O pastor precisa advertir o povo de Deus do perigo das falsas doutrinas e da apostasia religiosa. Amados, hoje muitos pastores não gostam de combater as heresias. Outros não têm apreço pelo estudo das doutrinas da graça. Alguns dizem que a doutrina divide e que só deveríamos falar sobre aquilo que nos une. Mas o pastor precisa alertar a igreja sobre o perigo das heresias e sobre a influência perigosa dos falsos mestres, como também denunciar o pecado, expondo e alertando os irmãos sobre esses perigos e que eles se tornam um bom ministro. É assim que esse homem se torna um bom ministro. O bom ministro, ele zela pela vida espiritual do rebanho do Senhor, tá certo? O bom ministro se alimenta da palavra, depois alimenta o rebanho com a palavra. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 6b diz: alimentando com a palavra da fé e da boa doutrina que tens seguido. Amados, segundo o reverendo Hernandes Dias Lopes, muito conhecido, primeiro o pastor é um estudante que aprende a palavra. Depois é um mestre que ensina a palavra. Primeiro ele se debruça sobre os livros, depois se levanta diante da congregação para ensinar. Só ensina, amados, só ensina bem quem aprende bem. Não podemos combater a heresia se não estivermos calçados com a sã doutrina. Não podemos combater o erro se não estivermos comprometidos com a verdade. Não podemos enfrentar as falsas doutrinas se não permanecermos na sã doutrina. Cabe ao ministro do Evangelho combater a mentira e promover a verdade, denunciar as heresias e anunciar o Evangelho, desmascarar as falsas doutrinas e colocar em relevo a sã doutrina. Agora, amados, segundo, rejeitando as fábulas profanas. Precisamos rejeitar as fábulas profanas. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Está lá escrito: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Então, amados, segundo Hernandes Dias Lopes, fábulas aqui provavelmente corresponde a histórias míticas ou místicas que foram forjadas sobre fatos lá do Antigo Testamento. Mormentemente a genealogia, mais tarde transformada em intrigados sistemas filosóficos gnósticos. Os falsos mestres gostam de introduzir novidades estranhas às escrituras em seus ensinos. Eles se apartam da verdade e preenchem esse espaço com esquisitices, como fábulas profanas alimentadas por pessoas ensandecidas. Essas tradições apóstatas estão em oposição às escrituras e as contradizem, tá? Então essa mesma advertência é feita a Tito, lá em Tito capítulo 1, versículo 14, e repetida a Timóteo, lá em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 4, e 2 Timóteo 4, 4. Queridos, o apóstolo Paulo aconselha Timóteo a rejeitar as fábulas profanas e de velhas,
ele não deve combatê-las nem perder muito tempo com elas. Ao contrário, deve tratá-las com desdém e desprezo. Timóteo é aconselhado a se exercitar na piedade, em vez de desperdiçar tempo com mitos e fábulas. Tal exercício envolve leitura e estudo da Bíblia, oração, meditação e testemunho, tá? É impossível tornar-se piedoso naturalmente, pois o sentido da corrente está contra nós. Então é preciso exercício e esforço. Terceiro pontinho aqui dentro desse segundo tópico é o exercício físico e a piedade. Presta atenção. 1 Timóteo capítulo 4, versículos 7 e 8. Está lá. Exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa. Então, amados, o sentido básico da palavra piedade é reverência e respeito. O pastor é um homem que precisa ter reverência a Deus. A vida do pastor é a vida de seu ministério. Sua piedade pessoal é o fundamento de sua autoridade espiritual. Em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 8, o apóstolo Paulo contrasta dois tipos de exercício: exercício físico e exercício da piedade. O exercício físico tem algum valor para o corpo, mas é limitado e de curta duração. A piedade, por outro lado, é boa para o espírito, alma e corpo do ser humano, e não é apenas por um tempo, mas para toda a eternidade. É claro que precisamos cuidar do corpo, e o exercício faz parte desse cuidado. O corpo é o templo do Espírito Santo, que deve ser usado para a sua glória, como está em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 até o 20. Amém? Amados, e também é instrumento, para seu serviço, o corpo. Contudo, o exercício beneficia o corpo apenas nesta vida, ao passo que o exercício da piedade é proveitoso, tá? Ele é proveitoso hoje e na eternidade. Paulo não pede que Timóteo escolha entre um e outro. Devemos praticar ambos, ok? Agora, terceiro, a diligência no ministério. Amado, dentro desse tópico, quero falar aqui do ensino prescritivo. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 11. Preste atenção, tá? Que diz o texto de 1 Timóteo 4, 2. Manda essas coisas e ensina-as. Paulo aqui, amado, determina que Timóteo não fraqueje da ministração da doutrina à igreja em Éfeso, visto que as heresias estavam se espalhando com certa facilidade por meio dos homens que falavam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, como está em 1 Timóteo 4,2. Ok? A primeira referência eu li foi em 1 Timóteo 4,11. Manda essas coisas e ensina. Ok? Então, amado, as coisas que foram ensinadas pelo apóstolo deveriam ser ministradas aos crentes de forma incisiva, sem condescendência com os falsos mestres e os falsos ensinos, tá? Que tinham origem nos espíritos enganadores e nas doutrinas de demônio. Então, meus queridos, eu concordo, tá? Com essa palavra poderosa, ok? Estamos vivendo tempos, tá? Presente que o ensino tem sido negligenciado por muitos líderes de igreja. Há uma supervalorização do louvor, do cântico, dos hinos, dos instrumentos musicais, em detrimento da pregação e do ensino da palavra de Deus. Não é por acaso que há uma geração fraca, né? Nós temos uma geração fraca, anêmica e raquítica em relação aos conhecimentos e à prática da palavra de Deus. Há muito falatório, muito barulho, muito grito e muita dramatização e pouco ensino fundamentado da doutrina sagrada. Agora, já predomina uma cultura no meio da igreja evangélica de que um culto maravilhoso é aquele em que se apresenta um cantor de fora, ou um pregador famoso convidado para os eventos, ou um culto em que haja manifestações gratuitas de emocionalismo infantil, como o famoso reteté, ou
exibicionismo carnal, disfarçado de espiritualidade. Por isso, Paulo não diminui a ênfase no ensino da sã doutrina. Pelo contrário, ele diz: manda e ensina as coisas que foram determinadas em sua carta. Agora, segundo, o exemplo dos fiéis. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seja o exemplo dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Então, queridos, Timóteo era jovem, tímido e doente. Por isso, algumas pessoas em Éfeso estavam inclinadas a desprezar sua liderança. Paulo, então, desafiou o jovem pastor a não ficar desanimado, mas a se erguer como exemplo de maturidade espiritual para todos os fiéis. Não significa que Timóteo deveria se colocar em um pedestal e se considerar imune às críticas. Ao contrário, ele não deveria dar nenhum motivo para alguém condená-lo. Ser exemplo dos fiéis quer dizer que ele deveria evitar a possibilidade de críticas justificadas. Em 1 Timóteo 4,12, Paulo elenca 5 áreas em que Timóteo deveria ser exemplo. Primeiro, na palavra, ok? O líder espiritual não pode tropeçar na própria língua. Seu linguajar precisa ser puro e suas palavras precisam ser verdadeiras e oportunas. Então, o líder espiritual não pode ser um homem precipitado no falar, não pode ser maledicente nem usar linguagem profana. Segundo, no procedimento. Queridos, a vida do líder é a vida de sua liderança. A vida do líder precisa ser o avalista de suas palavras. Ele deve ser irrepreensível na conduta, em contraposição aos falsos mestres que professam conhecer a Deus, mas o negam com suas obras, como está em Tito 1,16. Então a vida do líder precisa ser consistente com a grandeza do ministério que ele exerce. Terceiro, no amor. Queridos, o amor é o distintivo do cristão. A marca do líder é a evidência mais eloquente de que ele é nascido de novo e discípulo de Cristo. Então o líder cristão precisa ter profundo apego pessoal a seus irmãos e genuína preocupação com o seu próximo. Nunca será mordaz, nem ressentido, nem vingador, e nunca se permitirá odiar. Nunca se negará a perdoar, ok? Só buscará o bem de seus semelhantes, não importa o que sejam, tá? Nem como atuem com respeito a ele. Quarto, na fé. O líder espiritual precisa ter uma fé sem fingimento. Deve confiar em Deus e ser fiel a Ele. A fé é a indestrutível fidelidade a Cristo. Não importa o que isso lhe custe. Na pureza. Éfeso era um centro de impureza sexual. E o jovem Timóteo enfrentava muitas tentações. Seu relacionamento com as mulheres da igreja deveria ser puro. 1 Timóteo 5,2. A palavra grega agneia, traduzida por pureza, cobre, além da castidade em matéria de sexo, a inocência e a integridade de coração. Refere-se à pureza de ato e pensamento. Amados, terceiro pontinho dentro desse tópico é o cuidado que o ministro deve ter com o aprendizado. Está aqui em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13. Persiste em ler, exortar, ensinar até que eu vá. Paulo orienta a Timóteo que ele deveria se aplicar à leitura pública, a leitura pública das Escrituras, a exortação e ao ensino da doutrina. Há uma ordem definida aqui. Antes de tudo, Paulo enfatiza a leitura pública da palavra de Deus, uma prática iniciada nos tempos do Antigo Testamento, está lá em Êxodo 24:7, tá? E continuada nas sinagogas, Lucas 4:16. Isso era especialmente necessário naquela época, já que a distribuição das Escrituras era muito limitada. Poucas pessoas tinham a cópia das Escrituras Sagradas. Depois de ler as Escrituras, Timóteo foi orientado a exortar os crentes, baseando-se no que tinha lido por meio da pregação. Timóteo devia exortar, ou seja, advertir, aconselhar e incentivar seus ouvintes a respeito das grandes verdades da palavra de Deus,
ajudando-os a aplicar essas verdades em suas vidas diárias. E também deveria ensinar. Ensinar refere-se ao treinamento na doutrina cristã. As pessoas precisam conhecer, entender, ser lembrada constantemente das grandes verdades da fé cristã. E, queridos, por último, ler, explicar e aplicar. Então, o texto das Escrituras é a essência da pregação expositiva. Todavia, para ensinar, o pastor precisa gostar de aprender. E aqui eu quero concluir nosso devocional, queridos, falando a você o seguinte: a apostasia já começou. Temos-la visto a cada dia, a cada instante. Muitos, sem qualquer temor, têm trocado Jesus por tudo o que este mundo oferece, endurecendo seus corações às advertências e às palavras que o Espírito Santo tem colocado na boca dos seus servos, indiferentes a todas as advertências constantes das Escrituras. Têm se maravilhado com homens sem buscar conhecer quem são, de onde vêm e o que fazer para descobrir quem são esses homens. Orando. Amados, havendo apostasia, sabemos que é iminente o aparecimento do homem do pecado e, portanto, não nos cabe outra atitude senão vigiar. Deus abençoe teu coração. Se você quer estar nos acompanhando aqui no YouTube, se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreva. Inscreva-se no canal e após se inscrever, vá lá, ative o sininho para que você possa estar recebendo notificações dos nossos próximos devocionais. Também estamos lá no Instagram e no Facebook. No Instagram você coloca @Ministério Pleno, ok? Siga-nos. E no Facebook é só colocar @Ministério Pleno. Também vá lá, esteja conosco, nos acompanhando, nos seguindo e recebendo um alimento espiritual. Queridos, também estamos no TikTok, tá bom? É só você ir lá no TikTok, colocar Ministério Pleno 10. Vou repetir, Ministério Pleno e o número 10, tudo junto, ok? Lá no TikTok. Fica com Deus, meu querido, um abraço, um cheiro no coração. Até o nosso próximo devocional. O que se pode fazer para trazer a presença de novo? Será que ainda existe quem tenha fome, quem tenha sede? O que se pode fazer para finalmente despertar um povo aquebrantado, atrair novamente o noivo? Se Deus só precisa de um disposto, eu me disponho, arrependido em favor de toda a nação. Oh Deus, é certo que você quer fazer de novo, porque não